Eu quero conversar com você hoje, e a minha mensagem, ela vai mexer um pouquinho com você, porque eu quero preparar você para o ano de 2018, 19, 20, 21, 22, os próximos anos que você viver sobre a face da terra, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem é como crer em Cristo Jesus. Como crer em Cristo Jesus? Você crê em Cristo Jesus pelo que Ele faz ou por quem Ele é? Oh, meu Deus! Eu quero ler com você, por gentileza, o texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Ele falou através dos profetas. Antigamente Ele falava através dos profetas. Versículo 2 diz assim: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Você quer ouvir profetas ou quer ouvir o Filho? Uau! A Bíblia diz que veio Moisés como servo, mas veio Jesus como filho. Você quer seguir o servo ou quer seguir o filho? Mas o filho é quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é herdeiro do quê? De todas as coisas. E por meio de quem Ele fez o universo. O universo, não só o planeta Terra, mas o universo foi feito por meio, através de quem? De Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Amados, precisamos saber quem nós somos. A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu posso saber quem Jesus é. Eu posso crer corretamente sobre quem Jesus é. Quem nós somos? Primeiro ponto. Quem nós somos? Nós temos uma forte tendência de considerar as pessoas pelo que elas têm e pelo que elas fazem, e não pelo que a pessoa é. Eu e você temos a tendência de considerar a pessoa não pelo que ela é, mas pelo que ela tem ou pelo que ela faz. Fulano de tal tem isso, então ele é importante. Fulano não tem, então não é importante. A nossa cultura, a nossa cosmovisão passa por esse estreito, por esse limitador de não valorizar aquilo que deve ser valorizado. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina a considerar a todos a partir de quem eles são. Isso mesmo, pois existe somente dois tipos de pessoas sobre a face da terra: aqueles que já são salvos e aqueles que ainda serão. Você deveria pelo menos falar um amém. Só existe dois tipos de pessoas na face da terra: aqueles que já são salvos e aqueles que serão salvos. Aleluia. Quando eu vejo você como filho de Deus, como filha de Deus, como um amado de Deus, como uma amada de Deus, o meu apreço por você passa a ser por quem você é, e não pelo que você tem ou pelo que você faz. Queridos, nós, membros do corpo de Cristo, precisamos aprender esse princípio, esse valor espiritual. Eu preciso amar você por quem você é, e não pelo que você possui, e não pelo que você faz. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus, e eu preciso considerar você do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista humano. Jesus Cristo veio para nos tornar em uma nova criação, em nos fazerem filhos de Deus, para depois sermos herdeiros de Deus. Não tem como sermos herdeiros sem antes sermos filhos. Não tem como possuir as coisas de Deus sem antes ser filho de Deus. Primeiramente, a Bíblia diz que nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Somos árvores e depois nós damos frutos na estação própria. Às vezes nós queremos produzir frutos, nós queremos ter sem antes de ser. Primeiramente, existe uma ordem espiritual, existe uma ordem divina aqui. Por isso a ênfase está
não está nos frutos, mas sim em sermos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. A Bíblia Sagrada nos ensina que ter e fazer deve ser resultado do ser. Não tem como produzirmos frutos em abundância sem antes sermos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, conforme diz o Salmo 1. Ninguém se estressa por ser. Nós nos estressamos e nos cansamos por querermos ter e fazer. Você nunca perdeu uma noite de sono por quem você é. Você perdeu uma noite de sono por querer ter alguma coisa ou por querer fazer alguma coisa. Não é assim? Tudo o que nós necessitamos, Deus nos dá. Tudo o que queremos ter, sem necessitarmos, nós temos que comprar. Por exemplo, a vida. Você precisa da vida, Deus te dá. Você precisa do dia, Deus te dá. Da noite, Deus te dá. Você precisa da paz, da alegria, Deus te dá. Do tempo, Deus te dá. Você precisa da igreja, Deus te dá a igreja. Você precisa ir e vir, Deus te dá, Deus te concede isso. A Bíblia inclusive assevera, garante que a comida e a bebida e o vestuário é responsabilidade de Deus e não nossa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e a comida, a bebida, o vestuário nos serão acrescentados, diz a palavra de Deus. O nosso estresse, a nossa ansiedade está em querermos ter e queremos fazer aquilo que não somos. O pecado lá no Éden se deu porque Eva queria ter o mesmo poder que Deus tem. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. Quando Deus decidiu criar o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles já eram, mas eles queriam ter aquilo que Deus não havia dado a eles, porque não pertencia a eles. Essa é a marca da queda do homem: possuir um frenesi para querer ter e fazer. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso ambiente. Pague um e leve dois. Você não precisa nem de um, como dirá de dois. E nós achamos que estamos levando alguma vantagem por pagar um e levar dois. Por isso Jesus Cristo, Ele veio mexer na nossa natureza, mexer na essência do nosso ser. Quando o homem caiu, ele perdeu a característica divina que Deus havia dado a ele. Ele deixou de ser quem Deus queria que o homem fosse. O homem perdeu isso com o pecado. Aí vem Jesus. Jesus veio para isso, para restaurar essa essência do ser humano. Essa é a razão da vinda de Cristo. Pois somos naturalmente descendentes de Adão e Eva. Isso significa que a inclinação natural da nossa carne, da nossa mente é para o mal, para a morte, para o conflito, para a intriga, para a divisão, para a ganância, para o autorreconhecimento. E nós lutamos por essas coisas que são vazias em si mesmas. Esta é a razão de Jesus Cristo ter vindo aqui nessa terra. Ele veio para consertar esse erro cometido por Adão e Eva. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não quem se havia perdido, mas o que se havia perdido. E o que se perdeu? O que se perdeu foi a posição, o status que Deus havia dado ao homem lá no Éden, dele ser rei e sacerdote. Foi isso que o homem perdeu. O homem deixou de ser. Jesus veio para corrigir isso, acertar esse curso. Esta é a razão de Cristo Jesus ter estado aqui na terra. Aqueles que creem em Cristo Jesus foram feitos por Ele uma nova criação. E por isso nós temos que ter uma nova maneira de pensar. Não tem como eu viver na igreja e querer negociar lá fora da mesma forma que o homem sem Cristo negocia. Não tem como eu dizer algo para uma pessoa e eu não cumprir aquilo que eu disse.
Jesus Cristo veio trazer essa transformação de mente, essa metanoia, essa nova criação que eu e você somos. Queridos, 40% dos funcionários hoje perde tempo, rouba tempo do patrão, brincando nas redes sociais durante o serviço. Como que pode um cristão estar no domingo louvando a Deus, exaltando a Deus, e durante a semana roubando o patrão, brincando nas redes sociais e não produzindo? Aleluia. Cabe uma dancinha aqui ou não? Cabe? A nova criação que eu e você somos em Cristo é uma mudança da nossa natureza. Por isso, eu e você precisamos entender quem nós somos. A partir de quem nós somos, é o que nós vamos fazer. E aí Deus vai nos abençoar para termos. Nessa nova criação, nessa nova natureza, em Cristo Jesus, é normal a mim e a você amarmos, servirmos as pessoas, perdoarmos, reconciliarmos, doarmos, abrir mão. Isso está na nova natureza. Isso pertence a nós. Cristo Jesus veio para trazer este viés da natureza divina que havia sido perdido lá no Éden. Pois é a partir de quem somos que fazemos o que fazemos e temos o que temos. Deus nos fez pessoas originais em Cristo Jesus, aleluia. Por isso nós devemos viver como pessoas originais. Deus quer que ao partirmos dessa vida, o façamos como originais. E você não deve morrer como cópia. Tem gente morrendo como cópia. Mas Deus nos fez originais. Quando descobrimos que Jesus Cristo nos fez santos, quando entendemos que Jesus Cristo nos fez justos, quando descobrimos que em Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, por isso, já não lutamos contra o pecado. Não pecar já não é o nosso foco é viver uma vida santa e reta, conforme a nova natureza. O nosso foco é expressar quem somos em Cristo. Somos filhos de Deus, não somos filhos da ira. Nós não tornamos a graça de Deus em vão. Tem pessoas que recebem a salvação pela graça e vivem no pecado e levam a graça como se ela fosse inútil. Não é assim que devemos viver. Já não é tempo de lutarmos contra o negativo, amados. É tempo de nós construirmos o positivo. Exemplo, você é demitido numa empresa, você é admitido numa corporação. A partir desse momento, você é funcionário dessa empresa. Você vestiu a camisa dessa empresa. Você passa a ser essa empresa. Você produz para essa empresa. Quanto mais você se identificar com essa empresa, quanto mais você se tornar essa empresa, mais produtivo você é, mais você vai honrar essa empresa e mais você vai crescer. Porque você se tornou aquela empresa. Muitas pessoas, ao trocarem de trabalho, têm uma dificuldade imensa. Por quê? Porque quer pegar a filosofia dessa empresa e trazer para a nova empresa. Na outra empresa a gente fazia assim, então vai para aquela empresa. Aqui a gente faz assim. A pessoa não consegue vestir a camisa dessa empresa. Essa empresa como que é? É assim. Ok, é assim, eu vou fazer assim. A partir do momento que você começar a honrar essa empresa, você vai crescer nela, porque a Bíblia diz, tem um princípio espiritual: você só possui aquilo que você honra. É assim que funciona. É assim que funciona. A palavra de Deus fala sobre Davi, um jovem pastor de ovelhas, um garoto, um menino, que vivia lá em Belém. E Deus o escolheu para ser rei sobre a nação de Israel. Ser rei sobre Israel. A Bíblia diz que depois que o profeta Samuel ungiu a Davi, o Espírito Santo encheu Davi. Ele foi cheio do Espírito Santo. Davi tornou-se rei em Israel. E Saul
tornou-se o inimigo número 1 de Davi, o perseguidor de Davi, não pelo que Davi fazia, e não pelo que Davi tinha. Davi não tinha feito nada, Davi não possuía nada, era um pastorzinho de ovelhas. Saul começou a perseguir a Davi por quem Davi era. Ele era rei, porque ele era. Amados, temos aqui um princípio espiritual. Vamos entender isso. Satanás se opõe a você com fúria, não pelo que você tem e não pelo que você faz. Ele não está nem aí pelo seu apartamento. Satanás não está nem aí pelo seu carro novo. Satanás não está nem aí pelo seu sapato novo. Satanás está desesperado por quem você é. Ele quer destruir você por quem você é. Isso mesmo, nós somos filhos de Deus, diz a Bíblia. Nós somos herdeiros da justiça. Nós somos descendentes do último Adão. Assim como nós recebemos a imagem do Adão terreno, nós também certamente receberemos a imagem do Adão celestial, que é Cristo Jesus. Nós somos uma nova criação, aleluia. Satanás nos odeia por quem nós somos, e precisamos saber quem nós somos. O texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio de profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. O propósito de Deus em nos tornarem seus filhos, nos tornarem sacerdócio real, em nação santa, é tão irrevogável que Ele enviou seu próprio Filho Jesus Cristo de Nazaré para nos dizer isto. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do túmulo vazio, essa é a mensagem da glorificação de Jesus, que eu e você somos filhos de Deus. Queridos, essa é a mensagem. Agora no intervalo eu estava conversando. A gente sempre tem antes do culto um momento de oração com alguns líderes. Conversando com o Carlos, ele falou assim: Pio, e aí? Para juniores e adolescentes 2018. E qual é a visão? Como que a gente vai trabalhar isso aí? Já montamos a agenda, temos alguns desafios. Eu falei: Carlos, a igreja não é um lugar para promover entretenimento para juniores, adolescentes, crianças e jovens. O nosso DNA, a nossa essência é poder de Deus. O nosso DNA é glória de Deus. O nosso DNA, a nossa essência, nós transitamos livremente nos mistérios do reino de Deus. A nossa oração muda destinos. Queridos, nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos a palavra de Deus conosco. É isso que os adolescentes do mundo precisam, que os juniores precisam, que as crianças precisam, que os jovens precisam, que os casais precisam, que os anciãos precisam. Nós precisamos é do poder de Deus. Tem um clube famoso aqui em Curitiba. Eles estavam com uma colônia de férias para as crianças, dos associados lá. É um clube chique. As crianças ganham mochila, ganham camiseta, ganham isso, ganham aquilo. E tem monitores, e tem isso, e tem aquilo, e tem programas e programas. E os pais pagam R$1.500 para deixar 5 dias os filhos na colônia de férias do clube. Eu estava almoçando nesse lugar. Aí a Rosa falou assim: olha que legal, né? Quanta coisa que tem as crianças aqui e tal. Eu falei: legal, bacana. É isso mesmo. Mas a nossa colônia de férias tem algo que eles não têm. A nossa colônia de férias tem Espírito Santo. A nossa colônia de férias tem palavra de Deus. A nossa colônia de férias tem a glória de Cristo Jesus. A nossa colônia de férias tem poder para quebrar os grilhões da vida dos nossos filhos. Não adianta nós querermos competir com o Walt Disney. Não é a nossa função, não é o nosso papel. O papel da igreja não é promover entretenimento e satisfação da alma das pessoas. Esses tempos atrás encontrei uma pessoa que eu trabalhei com ele. Trabalhamos muito tempo juntos, um amigo. 10 anos numa empresa. Encontrei ele num restaurante, ele veio me dar um abraço.
E daí, Pio, tudo bem? Eu falei, e daí, você, tudo bem? Ele falou, graças a Deus. Ele falou, você tem um tempinho? Eu falei, tenho. Ele falou, sabe, Pio, você conhece meu filho, lembra do meu filho? Eu falei, claro. Só que agora ele está com 22 anos e não sei o quê, fazendo faculdade. E o meu filho, ele caiu numa depressão. Uma depressão. Ele gosta de surfar, aí não queria mais para o surf, não queria para a faculdade, ficava no quarto, não queria comer, não queria tomar banho. Ele falou assim, e você sabe, nós trabalhávamos com a psiquiatria no Paraná e no Brasil. Essa empresa que eu trabalhei, a gente trabalhava com os produtos mais avançados da psiquiatria. Ele falou assim, eu fui falar com o professor fulano, deram remédio e nada. Ele falou assim, você sabe que a minha esposa, de vez em quando, ela gosta de ir num culto evangélico. Eu falei, sei. Eu falei assim, e daí? Daí um dia ela chegou para mim e disse assim, querido, você se importaria se eu convidasse um pastor da igreja, que de vez em quando eu vou, que viesse aqui para orar para o nosso filho? Ele falou, Pio, eu estava tão desesperado que eu falei para ela, claro, traga esse rapaz então. E marcou um dia e o pastor veio. Ele falou, um rapaz, Pio, um jovenzinho pastor, muito sorridente, muito amigável, muito amoroso. Chegou na nossa casa, servimos um cafezinho para ele. Ele falou assim, onde está o filho de vocês? Ele está lá no quarto. Falei, então vamos lá. Foi no quarto, tentou conversar com o nosso filho estava ali enrolado, escuro, quarto escuro, depressivo, sem tomar banho, sem comer, sem nada. Ele falou assim, ele tirou do bolso um vidrinho com óleo. Ele falou assim, eu quero fazer uma oração com ele. Impôs as mãos e orou. E fez uma oração, Pio. Terminou a oração, amém, obrigado. E saiu, despedimos dele, ele entrou no carro, estava indo na rua, nós entramos em casa, o nosso filho estava em pé na porta e disse, mãe, eu estou com fome. Pio, naquele instante ele foi curado. Ele foi curado. Uma oração de um rapaz que disse que é pastor, que veio na minha casa, Pio, ele tomou banho, ele almoçou, voltou para a escola, voltou para o surf, voltou para a vida. E quando eu trabalhava na empresa, eles brincavam muito comigo, né? Pegavam muito no meu pé, porque eu, como evangélico, pastor e tal, né? Eles tiravam muita brincadeira comigo. Eu falei para ele, daí, continua fazendo piada de pastor? Ele falou, não mais. Não mais. Vocês têm algo especial. Queridos, esta é a nossa essência. É por isso que a igreja existe. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vamos entrar no ano de 2018. Porque nós temos o poder da oração. Porque nós movemos os céus. Nós dizemos para Satanás, sai, e ele sai. Nós dizemos, seja abençoado e você é abençoado. Esse é o nosso DNA. É isso que nós somos. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Por isso o Pai enviou Jesus, o Filho. Porque assim como o mensageiro é importante, a mensagem é importante, aqueles que recebem a mensagem também são importantes. Quando é que você vai mandar um mensageiro importante para aquele que está recebendo a mensagem? Porque aquele que está recebendo a mensagem também é muito importante. E por que Deus enviou o Filho dele para mim e para você? Porque nós somos muito importantes. Ele diz, eu não vou mandar mais profetas para falar com o meu povo não. Agora o meu próprio filho vai. Jesus nasceu numa estrebaria. E ele não deixou de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nasceu numa estrebaria. Ele não deixou de ser o Filho de Deus. Ele nasceu numa estrebaria. Ele não deixou de ser o projeto de Deus para remir, para resgatar a humanidade dos seus pecados. Aleluia. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 15, então lhes disse Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Deus não se relaciona conosco baseado naquilo que nós temos ou naquilo que nós fazemos. Deus se relaciona conosco baseado naquilo que somos. Deus não se relaciona comigo baseado no que eu sou, no que eu faço, no que eu tenho, mas em quem eu sou, em quem você é. É aí que está o nosso relacionamento, a base do nosso relacionamento com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não descaracterize quem você é.
Não descaracterize quem você é para você ter aquilo que Deus não te deu. Não negocie quem você é. Pelo sangue da cruz, pelo selo do Espírito Santo, pela eterna redenção, somos filhos amados de Deus. Esse é o conteúdo da mensagem do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos filhos de Deus. Segundo pensamento, como crer corretamente em Jesus Cristo? Como crer corretamente em Jesus Cristo? Amados, me permitam pedir-lhes que a partir de hoje, eu e você e todos nós, os irmãos aí de Maringá, os irmãos aí de Paranaguá, os irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando pela internet, eu quero pedir a vocês, por gentileza, a partir de hoje, vamos começar um novo relacionamento com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Relacionamento baseado não em que Jesus Cristo faz ou nos dá, mas um relacionamento baseado em quem Jesus é. Vamos começar um relacionamento com Cristo Jesus, alicerçado em quem Ele é. Não pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode me abençoar, não pelo que Ele pode fazer por mim. Existe uma grande quantidade de cristãos desanimados, pensando em parar, pensando em desistir, frustrados, pensando em dar um tempo. E a razão é porque tem seguido a Jesus Cristo pelo que Ele pode dar ou pelo que Ele pode fazer, e não por quem Jesus é. Em Lucas capítulo 19 nós encontramos a narrativa sobre um homem chamado Zaqueu. A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu não queria receber uma bênção de Jesus, Zaqueu não queria receber um benefício de Jesus, não. Zaqueu só queria saber quem é esse Jesus. Ele sobe numa árvore, Jesus passa ali por baixo, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, porque eu vou dormir, eu vou pousar na sua casa esta noite. Zaqueu quase cai daquela árvore. Fala: Deus, mas eu não quero nada, Jesus, eu só quero saber quem o Senhor é. Jesus diz: mas aqueles que querem saber quem eu sou e que se relacionam comigo através daquilo que eu sou ou por quem eu sou, essas pessoas recebem o que eu tenho. Imagina um trem, uma linha de férrea, 2 trilhos. Um trilho quem Jesus é, outro trilho o que Ele faz. Você se relaciona pelo que Ele faz ou por quem Ele é? Se você se relaciona com Jesus por quem Ele é, o outro trilho naturalmente vai acontecer nas nossas vidas. Mas primeiramente o reino de Deus, primeiramente quem Ele é. É assim que se vive a vida cristã. Zaqueu, ele não queria nada de Jesus. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu recebe a salvação, recebe harmonia na casa, recebe paz na casa, recebe elogios de Jesus. Zaqueu é restaurado, Zaqueu é colocado numa posição de justo, porque ele queria saber quem Jesus era. Jesus surpreende Zaqueu, Jesus restaura o modus operandi de Zaqueu. Tudo isso sem Zaqueu pedir. Queridos, ouça por gentileza, falando aqui com todo carinho, com todo amor. Eu e você, nós não somos mendigos, nós não somos pedintes. Não somos. Nós somos filhos de Deus. Comece a adorar Jesus por quem Ele é. Comece a conversar Jesus por quem Ele é. Comece a ter um relacionamento com Jesus por quem Ele é. Vejamos esse exemplo. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado, seus discípulos entraram na mais profunda crise existencial. Frustrados, fragilizados, se sentindo sem vida. Eles se sentiam humilhados. Eles seguiram Jesus por 3 anos, abandonaram tudo, serviram a Jesus por 3 anos. Agora Jesus morreu. Eles estavam num vácuo, num vazio de vida, frustrados. Escuta, você era um seguidor daquele tal Jesus? Eu não segui ninguém. Eles estavam desesperados, angustiados. Mas por quê? Pergunta para mim, por quê?
pessoal de Maringá e Paranaguá? Por quê? Eles desistiram da firme decisão que tinham tomado há 3 anos atrás, a decisão de seguir a Jesus, por uma razão. Olha Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, Jesus já tinha ressuscitado, no 3º dia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido em Jerusalém nesses últimos 3 dias. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Imagina a cena, 2 discípulos de Jesus, cabeça baixa, ombro caído, assim, né, mão meio largada assim, conversando, e Jesus se coloca ao lado deles. Olha o texto. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus quer saber o que é que você está falando enquanto você vai caminhar no ano de 2018. O que é que você está conversando com a sua esposa, com os seus filhos, no seu grupo familiar? O que é que vocês estão conversando? Olha o texto. Sobre o que vocês estão conversando? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós o quê? Esperávamos, nós achávamos, nós esperávamos, nós pensávamos, eu pensei que, eu achei que, eu esperei que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. O que eles esperavam? Roma, o Império Romano escravizou Israel, dominou Israel. Eles achavam que Jesus, que andava sobre as águas, que ressuscitava os mortos, que multiplicava os pães, que Jesus ia enfrentar o exército romano, ia expulsar os romanos e ia simplesmente libertá-los. Era isso que eles esperavam. Eles estavam frustrados porque o relacionamento deles com Jesus era pelo que Jesus fazia e não por quem Jesus era. Crentes frustrados, cansados, pensando em desistir da vida, porque eu esperava que Jesus fizesse isso, eu esperava que Ele fizesse aquilo, eu esperava que Ele fizesse aquilo outro, eu pensei que Ele ia fazer isso, eu pensei que Ele ia fazer aquilo outro. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele a partir de quem Ele é e a partir de quem nós somos. Queridos, eu sei que vocês estão me entendendo. É uma outra dimensão de vida cristã. É um outro degrau de vida cristã. Eu estou convidando vocês para subir um pouco. Nós não somos mendigos. Nós não precisamos comprar rosa ungida, sabonete ungido, lencinho do apóstolo. Aliás, meu lenço aqui está todo encharcado. Vocês querem comprar? Diga não. Nós não precisamos disso, amados. Eles estavam frustrados porque eles esperavam. Eles esperavam, achavam, imaginavam. Nos decepcionamos inclusive com as pessoas, porque nós esperamos que elas façam algo para nós, e quando elas não fazem, ficamos frustrados com elas. Você nunca, ouça bem isso por gentileza, você nunca se decepcionou com uma pessoa por quem ela é. Você se decepcionou porque ela não fez o que você achou que ela devia fazer. Você nunca ficou frustrado com seu esposo por quem ele é. Aliás, você se enamorou dele por quem ele é.
os olhos azuis, olhos não sei o quê, bonito, forte, saradão, 80 quilos de carne de primeira, tal. Pronto. Mas depois, no casamento, você espera que ele faça isso, que ele te dê isso, que ele faça isso, que ele faça... E não faz, aí você se frustra. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte a gostar dele porque ele é. A amar a sua esposa por quem ela é. É assim que se vive a vida, amados. Comece um relacionamento com Jesus Cristo por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer ou te dar. Hebreus 1, 3 e 4 diz assim: o Filho, olha que lindo isso aqui, amados. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Versículo 4: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O Filho é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata de quem Deus é o sustentador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas, é a mão direita de Deus Pai, é muito superior aos anjos, é este Jesus Cristo que esteve com você cada dia desse ano que está se encerrando, e é esse mesmo Jesus que estará com você cada dia, cada semana, cada mês do ano que começa daqui a pouquinho. É esse mesmo Jesus, é por Ele que você tem um ano naturalmente sobrenatural. Aleluia! Sim, Senhor. É por Jesus que você terá um ano de 2018 naturalmente sobrenatural. É por Ele que você terá um ano naturalmente extraordinário. É por Ele que você terá um ano naturalmente marcado por grandes conquistas. Aleluia! Você não vai adorar Jesus pelo que Ele pode te dar. Você vai adorar Jesus por quem Ele é. Você não vai ofertar e dizimar pelo que Jesus pode te dar. Você vai dizimar e ofertar por quem Jesus Cristo é. Você não vai servir na igreja pelo que Jesus Cristo pode te dar. Você vai servir na igreja por quem Jesus Cristo é. Você não vai viver em santidade porque Jesus Cristo vai te dar alguma coisa, não, mas por quem Jesus Cristo é. Você não vai dizer não ao pecado pelo que Jesus Cristo pode te dar. Você vai dizer não ao pecado por quem Jesus Cristo é. Aleluia! Aleluia! A Bíblia nos revela, diz, o Filho é o resplendor da glória do Pai. O Filho é a expressão exata de quem Deus é. Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. O Filho é o sustentador de todas as coisas, queridos. A ciência não consegue explicar como o nêutron, próton, as moléculas funcionam. E a Bíblia está dizendo, sabe como funciona? Porque Jesus Cristo sustenta a molécula, os nêutrons, os prótons. Porque Ele sustenta a tua casa, Ele sustenta os teus sonhos, Ele sustenta o teu negócio, Ele sustenta a tua saúde, Ele sustenta a tua saída, a tua entrada. Jesus Cristo, Ele sustenta todas as coisas. Ele é a mão direita do Pai. Jesus Cristo, o Filho, Ele é muito superior aos anjos. Ele é o teu remidor, Ele é o teu salvador, Ele é teu amigo, Ele é teu irmão mais velho. E Ele prometeu, Ele diz: eis que eu estarei com você todos os dias. Aleluia! O Filho é aquele que esmagou a cabeça do nosso adversário, está esmagada debaixo dos pés de Cristo Jesus. Nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus, não com as obras de Jesus. A obra de Jesus me levou a me relacionar com Ele. A obra de Jesus não me leva a me relacionar com a obra dEle. Meu Deus, meu Deus, Jesus Cristo, Ele é. Jesus Cristo, Ele não faz perguntas, Ele é resposta. Você está procurando resposta? Pare de procurar resposta, comece a se relacionar com Jesus.
Jesus Cristo, Ele não tem dúvidas, Ele é a sabedoria. Jesus Cristo não tem problemas, Ele é a solução. Jesus Cristo não se preocupa com o futuro, Ele criou o futuro. Jesus Cristo não se preocupa com a cura divina, Ele é a saúde divina. E Ele prometeu: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, aleluia. Queridos, entenda isso, Jesus Cristo, Ele morreu por você, amém? Mas Ele vive por você. Ele vive por nossa causa. Meu Deus, a Bíblia diz que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele vive por nossa causa. Por isso no cristianismo você não traz o seu problema para Deus. No cristianismo você traz a solução de Deus para o seu problema. Diz problema, Deus está dizendo isso. É assim. Quero, com a graça de Deus, ajudá-lo a entrarmos nos próximos dias, não como alguém que olha somente para as mãos de Cristo Jesus. Eu espero que você levante um pouquinho os seus olhos e comece a olhar Jesus Cristo na face. Quando nós olhamos somente nas mãos dEle, porque nós esperamos que Ele nos dê algo, que uma migalha caia da mesa dEle, Ele diz: não, 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 não. Como Davi disse para Mefibosete: Mefibosete, você não é um cão moribundo como você acha, você vai se assentar na mesa do rei. Ele te chama em 2018 para você parar de olhar para as mãos de Jesus, para você olhar na face, no resplendor da glória, na face de Jesus. Se assenta no banquete, na mesa do rei. Em 2018 você levanta a sua cabeça e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou uma nova criação. Eu me relaciono com Jesus olhando face a face naquele que criou o universo, como a palavra de Deus diz. Colossenses 1,15, a Bíblia diz assim para mim e para você: olha, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas no céu e na terra por Ele, as visíveis e as invisíveis, coisas que você nunca viu, Ele criou. E sabe por que Ele criou? Ele criou para você, para mim, para nós, para a igreja, para a noiva. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e tudo é sustentado por Ele. Amados, os homens fazem planos. Nós vamos governar o Brasil, nós vamos colocar o comunismo no Brasil, nós vamos agora educar as suas crianças, agora o Estado vai ser invasivo. Deus olha e diz: não, não vai ser. Não, não vai ser. Ele diz: eu amo a nação brasileira, sou eu que governo essa nação, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Faraó disse: se for menino, vai jogar no rio Nilo e os crocodilos vão comer. Deus diz assim: é menino, o nome dele é Moisés, e sabe de uma coisa? Fala: você vai sustentar ele. Pronto, olha lá, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Vamos dar a supremacia a Jesus. Venha aos cultos, meus irmãos, não para receber bênçãos, venha aos cultos para celebrar a Ele, para dançar na presença dEle, para se alegrar na presença dEle, para bendizer Ele, para adorar Ele, para exaltar Ele, para dizer: Ele reina. Aleluia! Ele, somente Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. A Ele seja dada a glória eternamente. Amém. Aleluia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, a
paz pelo sangue de Cristo. Diga comigo assim: o sangue de Cristo Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Cristo Jesus está sobre a minha família. O sangue de Cristo Jesus está sobre os meus projetos, sobre o meu trabalho, sobre o meu emprego, sobre a minha empresa, sobre os meus estudos. O sangue de Cristo Jesus. Meu Deus, meu Deus. Olha o próximo texto. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Versículo 22. Mas agora, quando? Agora. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus, para apresentá-los diante dEle. Como que Deus vê você? Santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Como que você vai entrar no ano de 2018? Santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Como você vai viver cada dia de 2018? Santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Em Cristo Jesus. Olha o versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, Pio, você, Marco Aurélio Maringá, Dude lá em Paranaguá, os demais pastores que estão vendo, do qual nós, você, Kátia, e cada um de nós, nos tornamos ministros desse Evangelho. Somos ministros desse Evangelho, aleluia. Ministros desse Evangelho. Cristo Jesus nos colocou em uma posição de herdeiros da justiça. Comece hoje a andar pela fé nessa dimensão. Quanto mais você enxergar quem Jesus é, mais você poderá se parecer com Ele, se assemelhar a Ele. Deus está nos firmando em quem nós somos, na nossa originalidade. Deus te fez único, Deus te fez original para se relacionar com Jesus Cristo. Por isso o tema deste ano é o ano dos herdeiros da justiça, aleluia. O ano dos herdeiros da justiça. O ano dos herdeiros da justiça. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom